Olá, queridos amigos, queridas amigas. É com muito prazer, com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para compartilhar um conteúdo nesse canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Nós vamos dar continuidade à visita que fizemos ao Templo de Linguim. Esse aqui é o terceiro episódio, a terceira parte, e queremos trazer para vocês toda a emoção que tivemos lá nessa visita, compartilhar com vocês como uma forma de comemorar os 4 anos de existência do canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Então vamos compartilhar aqui o conteúdo. Aqui esse vídeo é de forma comemorativa aos 4 anos desse projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso, dos estudos das escolas iniciáticas, do estudo das cartas de Paulo, de todo o conteúdo que compartilhamos aqui nesse canal. Então, hoje o vídeo é a conclusão da visita, é a terceira parte, e vocês vão perceber o quanto que foi emocionante e quantas surpresas ainda temos aqui para poder compartilhar com todos. Bem legal. Nós paramos na parte 2, no episódio 2 anterior, bem nesse momento em que saímos do templo e nos deparamos com essas inscrições aí na parede. Lembrando que do lado direito e do lado esquerdo tem a escadaria, que a gente estava subindo a montanha. Então, nós paramos bem aqui, nessa parte, nessas inscrições que eu tentei traduzir, não sei bem o que significa, não fez muito sentido, né? Mas as pessoas iam lá, colocavam a mão nas inscrições, ou nessa linha aí de inscrição, que pode ser algum ensinamento, algum conselho, alguma coisa que toque o coração dos visitantes. Aqui a gente tirou uma foto mais de perto, vocês veem que a coloração da parede mudou de tanta vezes que as pessoas vão lá colocar a mão. Então, nós estávamos subindo desse templo aqui, que tínhamos saído, subimos o primeiro lance de escada e nos deparamos com aquelas inscrições, e já subindo o outro lance, chegamos aqui nessa outra parede aqui, que também tem esculturas, simbologias que a gente nem entende, mas animais sendo representados ali que basicamente não existem. Então, bem interessante, e fica bem abaixo ali do templo. Depois mais um lance de escada, chega no templo ali em cima. Aqui também é uma parede com várias representações aqui, bem bonito. A gente não entende direito, né, o que significa cada coisa, mas deve ter um significado para eles. Vou subir lá no templo ali em cima e eu tava aqui nesse aqui embaixo. Vamos lá. A gente pode ver agora aqui nessa foto, né? E do lado ali a gente está vendo que tem uma entrada. Eu vi as pessoas entrando, fiquei curioso e fui lá ver o que era. Então era uma espécie de museu, né? Era como se fosse um museu. E depois, subindo a escada, chegamos a mais um templo. Acompanhe aí no vídeo. É uma região de um museu, tem várias placas falando que não pode usar fotografia, né, para não estragar, eu acho, as imagens. Nem filmei muito aqui dentro para não dar rolo. E é isso. De um museuzinho mostrando as coisas aqui das antiguidades. Tô subindo ainda, achei que já era o último, mas dá uma olhada.
realmente o templo vai subindo a montanha. Tem mais lá pra cima ainda. Eu vou entrar nesse templo aqui. Vamos ver até quando consigo manter a bateria carregada. Então esse templo, né, onde há uma exposição de pinturas, de gravuras modernas, antigas, como se fosse uma exposição. Foi bem legal, né, ver aquelas gravuras, algumas antigas, algumas modernas, representando alguns seguidores aí, ou alguns lamas, né, que a gente não entende muito bem o significado, mas é legal de compartilhar aqui com vocês. E nesse outro templo aqui é algo um pouco mais moderno, tipo de uma exposição, quadro. As pinturas, gravuras. Então aqui está reservado mais para algumas escrituras antigas, possivelmente, relativo com o templo. Pinturas e imagens dos antigos que fizeram parte aqui da construção, da manutenção e do templo tá aqui até hoje. O lugar é bem bonito. Os luzes, decoração, bem interessante. Então vimos um templo, né, com essa exposição, bem interessante, bem legal. E aí eu vou saindo do templo e dá uma olhada aí, acompanhe no vídeo. Agora que eu saí aqui desse local aqui que tá com aquela exposição, tem um bambuzal aqui, e vou subir as escadarias. Espero ser o último templo lá em cima. Senão eu não vou aguentar mais subir. É uma brincadeira à parte. Vamos lá. Muita gente subindo, muita gente descendo. Let's go. Vai tendo essas escadarias, mais uma escadaria, mais um templo. A gente vai subindo como se estivesse subindo a montanha na simbologia. A hora que eu subo, eu vou chegando ali numa inscrição. Tentei traduzir, não consegui saber o que significa. Aqui também a gente vê ali que tinha um dragão saindo uma água ali, como se fosse uma mina, né? As pessoas iam ali perto, não sei se elas pegavam a água para se benzer ou algo do tipo, mas eles iam bem ali perto da água ali, que ia caindo aí na boca desse dragão. Ali tem uma fonte ali. Um dragão tipo caindo a água da boca dele. Alguma escritura ali que eu tentei traduzir, mas eu não consegui. Mas eu vou tentar. Lá em cima tá o templo. Vamos subindo. Subindo a montanha. E a gente vai chegando aqui já próximo de mais um templo, né? E já tem um incensário ali, na frente mais um incensário, mais um templo, mais escadaria, mais inscrições, e vamos subindo aí as escadarias nessa simbologia de subir a montanha. Lá embaixo a gente consegue olhar, né, o outro templo que nós estávamos, que nós saímos, as escadarias ali que vai subindo, os bambuzais, né, que nós vimos. E aí eu queria dar uma verificada, né? Vamos dar uma checada ali para ver, será que tem mais templo lá para cima? E dá uma olhada aí.
Já estava preocupado, né? Cansado de tanto subir aí a montanha, as escadarias, tanta escadaria. Me preocupei e fui checar para ver se tinha mais templo para cima. Subimos mais um pouquinho aqui, nos degraus. Chegamos mais um templo aqui. Aí subir mais os lances aqui, chegar nesse último templo. Espero que seja o último, vamos olhar ali para ver se é o último. Tem mais alguma porção lá pra cima, mas não tô vendo como subir. Então deve ser o último. E aí eu estava aqui já, tinha visto que não tinha mais templo, né? Que tinha algumas construções, mas não era para os visitantes, para nós, porque não tinha acesso. E aí eu já estou aqui, né? Olhando já, subindo mais um pouquinho aquele incensário, já olhando de cima, o templo lá embaixo, né? O outro que a gente já tinha visitado antes. E aí a gente chega aqui às portas desse último templo. Será que era o último templo, pessoal? Será que era o último templo? Vamos acompanhar para ver se era mesmo. Então chegamos aqui no último templo, o que estava mais alto ali nas escadarias. E curioso que quando a gente entra nesse templo, eu sempre vou falando, a representação de Buda, de Buda. Não sei se todas são representações de Buda, né? Eu creio que não sejam, é claro. Não são, né? Eu posso até afirmar isso. Mas no vídeo ali eu sempre falando que são as representações, não consigo ler, né, o que está escrito ali para saber o que é cada um, cada representação. E o curioso é que ali a gente vai ver uma suástica bem do estilo tibetano, né, que é usada pelos antigos, não só no Tibete, também na Índia, também na China, que a gente está vendo que estamos na China aí visitando. A suástica, mas aquela que é no sentido da direita. Então, o nazismo, né, alemão, eles roubaram essa simbologia da suástica, que é milenar, que é bem antiga, para fazer o símbolo do Terceiro Reich, né, o símbolo do nazismo, só que eles inverteram o sentido da suástica. Dá uma olhada. E adentrando aqui o último templo. 3 representações aqui de Buda. Bem interessante que lá no peito ali, ó, tem aquele símbolo, né, que foi meio que usurpado pelo Terceiro Reich, né? A suástica alemã que foi tirada aqui, inspirada nesses símbolos antigos aqui da China, da Índia antiga. E ali tem centenas e centenas de imagens de Buda em cada luzinha que a gente está tendo. E é isso. Então, pessoal, o final aqui do último tempo foi bem produtivo, bem interessante, bem mística essa visita, apesar da quantidade de gente que está aqui. Curioso é que quando a gente olha ali, ó, tá vendo aquelas luzinhas amarelinhas de novo, como nós vimos no vídeo da segunda parte, né? Que tem cada uma luzinha daquela é uma representação de Buda, né? Tem um Buda lá dentro, representa o Buda, mas veja que interessante que a gente acaba vendo aqui e vamos descobrindo com
o passar do tempo da visita aí no templo. Olha só. Eu tava dando uma olhada aqui, ó, se vocês vão dar um zoom aqui. Tem nomes e números aqui em cada imagem que está aqui representada. Aí eu tava tentando traduzir o que estava escrito nas palavras que a gente vê aqui. E aí são representação das famílias. Então aqui representam as famílias. Um monte de família. Cada nome aqui representa uma família, um ancestral. Aqui ó, tá escrito que é Xiao Linlin e sua família. Então aqui representa a representação das famílias. Esses são os ancestrais aqui da China moderna. São centenas e centenas de imagens e cada imagem representando uma das famílias. Aqui nós já estávamos, né, saindo aqui do templo, aqui fora já do templo, né, saindo desse templo. Estávamos ali bem próximos, né, de terminar a nossa visita, que já chegamos no último templo. E aí eu começo a descer as escadarias pelo outro lado e vou descendo aí as escadarias. E aí eu passo naquela parede que está com aquelas esculturas, com aqueles animais que, né, estranhos, etc. E olha só o que as pessoas estavam fazendo. Acompanha aí. Agora chegamos aqui no último templo, já visitamos lá dentro. E vamos descer de novo aqui agora. Tudo que nós subimos tem que descer. Chegamos ao final aqui da nossa visita. Se caso eu ver mais alguma coisa que eu não vi ainda, eu trago aqui para compartilhar com todo mundo. É interessante que lá em cima do telhado ali parece ter um peixe. Vou dar um zoom menos aqui. É uma simbologia de um peixe engolindo alguma coisa, as árvores também na frente. Bem interessante lá essa escultura bem em cima ali do templo. A imagem lá que eu tinha visto lá de cima é essa daqui, ó. Agora que eu reparei, tá em cima do templo, como se fosse um dragão aquático, possivelmente. Simbologia da China antiga. E continuando aqui a descida. Vamos descer de volta agora a montanha que subimos aqui, visitando todos os templos. Quando nós subimos aqui tinha essa parede aqui, né, essa escultura, só colocando oferenda ali, dinheiro. Do lado de lá o pessoal jogando umas moedinhas. Deve ser em forma de agradecimento, pedindo prosperidade. Vamos descendo. Tem umas fotografias que eu não passei. Uma exposição, deve ser. Mais moderno aqui.
Aí descendo na lateral tinha uma exposição ao ar livre, né? Eu fui descendo, vi uma exposição, umas gravuras, umas fotos, né? E mostrava algumas imagens ligadas muito ao hinduísmo também, ao budismo, etc., que essas, né, duas correntes elas se interligam, entrelaçam, bem interessante. E aí eu encontrei um lugar para eu descansar, onde eu podia carregar o celular, que eu estava preocupado, o celular estava acabando a bateria. E eu achei ali um lugar onde que as pessoas descansavam, eu também parei, tinha um lugar livre, sentei, peguei aí algo para beber, algo para comer. Acompanha aí. Achei um lugarzinho aqui agora, pessoal. Para eu tomar um café no descanso. Trouxe aqui nesse café, olha que coisa incrível. E um pãozinho para eu poder fazer um lanche aqui. Então vou descansar um pouco para poder descer. Encontrei esse lugar, deu uma carregada aqui também no celular. E eu estando ali parado, descansando, sentado, carregando o celular, para minha surpresa, vai aparecer um monge tibetano, né, um monge budista tibetano, que me aborda e a gente começa a conversar. Então, quem está acompanhando o canal aqui, tem um vídeo que eu postei de uma parte desse encontro, que eu coloquei lá com um título: Você acredita no acaso? Você acredita no destino, na sorte? Então, quem não viu o vídeo, quiser, vai lá na playlist dos vídeos, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu postei, mas aqui a gente vai ver todo o encontro, né, esse encontro de forma completa, de forma integral. O que foi, né, o desenrolar de todo esse encontro, esse momento que para mim foi cósmico e muito interessante. Acompanha aí todos os vídeos. Pessoal aí do Brasil, estava aqui descansando, tomando meu café. Aí o monge veio aqui conversar comigo. E ele veio fazer uma pergunta para mim se eu sabia alguma coisa sobre o Tibete. E aí eu estava explicando para ele que nós temos aí no Brasil um grupo de estudo e justamente nesse ano nós vamos estudar o livro Tibetanos dos Mortos, né? O Tibete Antigo, livro Tibetanos dos Mortos. Aí ficou o convite, aí juntamente com o meu novo amigo aqui, monge, que fiz aqui agora em poucos minutos, conversando com ele via celular, traduzindo aqui no celular, bem legal. E fica o convite aí para todo mundo vir estudar com a gente aí nesse ano o livro Tibetanos do Mortos 2026, no projeto Nas Pegadas Voluntárias. Abraço, pessoal. Pessoal, coisa de outro mundo mesmo. Acabou aqui de conhecer, fazer amizade e trocar até o chat aqui com um monge tibetano, é do Tibete, muito curioso. E é isso, fiquei muito feliz e falei para ele isso, que ele me deixou o dia mais feliz ainda. Estou muito contente, hoje foi um dia muito especial. É isso. E eu dei uma pera, presentei, ele estava com uma pera aqui na bolsa, dei uma pera de presente e ele me trouxe, me deu esse presente aqui trazido do Tibete. Vou guardar com muita alegria, recebido diretamente do monge. Muito legal, um dia bem especial mesmo, graças aí a Buda e aos deuses e ao Todo-Poderoso aí, o Senhor bendito. É isso, muito feliz. Depois de conhecer o meu novo amigo monge tibetano, acabei saindo aqui, vindo para outro lugar, aqui um templo que eu não tinha entrado ainda. Vamos então entrar aqui ao outro lado aqui da descida. Como eu vim pelo outro lado de lá, eu vou visitar agora o lado de cá. Então descendo, já vou visitando aqui o outro lado. É isso, bem legal aqui no templo, os acontecimentos. Só tenho que agradecer mesmo, agradecer demais aí a oportunidade de estar aqui nesse momento bem emocionante, com toda essa energia, mas a abordagem do monge, né? Ele que veio sentar, conversar comigo,
E outros monges também me abordaram, meio tímido. Esse já foi um pouquinho mais incisivo, não sei o motivo, mas foi bem legal, bem interessante. É isso, pessoal. Então vamos entrando aqui agora, nesse tempo que eu não vim ainda. Tem umas imagens. Um altar, pessoal fazendo referência. E uns painéis. Como vocês perceberam, né, mais tempo que eu não tinha conhecido ainda, que eu não tinha entrado. Aí eu entrei, então tem alguns painéis com imagens ali gravadas, pintadas, bem legal as pessoas, né, indo visitar isso aí. E tinha algumas escrituras, então a gente vai ver que essas imagens das escrituras, eu fiquei muito curioso para saber, e comecei a tentar traduzir as inscrições e vejo o que eu percebi. Tentei dar uma traduzida em um desses escritos aqui. Assim, aparentemente são os ensinamentos de Buda. Então aqui ele está deixando aqui os seus ensinamentos. Bem legal. O pessoal vem, deixa aqui, ó, as flores, as oferendas, aonde ensinamento que eles tocam, algo assim, ou o que se refere a esse ensinamento aqui, escrito no chinês, isso aqui tradicional. Bem interessante. Muito legal. É isso aí. Que esse ensinamento tentei traduzir aqui, fala aqui mais ou menos 4 coisas que você pode fazer para ajudar o mundo. É isso, bem interessante. E aí nessa, escritura, basicamente, vai falar dessas 4 formas, ou 4 formas de propaganda e como que isso pode beneficiar o mundo. Então, a primeira é ajudar aqueles que estão sofrendo e estão com necessidade. A segunda forma é deixar o ouro ou as coisas materiais pelas coisas transcendentais. A terceira forma é aplicar hábito da sabedoria de Buda. E a quarta forma é utilizar os princípios Zen para se libertar. Então aqui eu fiz uma tradução meia livre, né? Não é exatamente isso que está escrito aí, mas eu fiz uma tradução meia livre para poder trazer o entendimento aqui para nós, né, ocidentais, e esses 4, né, formas aqui que eu vi ali escrito, que a gente viu, né, que são os ensinamentos de Buda, bem legal, e fica aí a dica, então, das 4 formas de propaganda, e com isso a gente pode beneficiar o mundo, ajudar os que estão sofrendo e estão necessitados, ter desapego, aplicar os hábitos de sabedoria do Buda e os princípios Zen para nos libertar. Muito interessante, fica aí para nós um guia e um caminho. E aí eu fui descendo, né, pelas laterais e ver que tinha outros templos que eu não tinha ainda, né, reparado, que eu não tinha visitado. Agora voltando aqui, descendo, vou dar uma olhada nesses templos aqui que estão nas laterais. Eu acabei não vendo ainda, mas é todos eles dedicados aqui a Buda. O pessoal fazendo oração, vou desligar aqui para respeitar. E eu descendo, chegou no jardim, que eu já tinha passado nesse jardim,
mas eu tinha, né, agora reparado que tinha uns esquilos. E eles vão me chamando a atenção, e os esquilos me chamam a atenção também para algo que está do outro lado do jardim, que eu não tinha reparado até então, que eu não tinha visto. E só para dar aquela variada, adivinha só, é isso mesmo, mais um templo. Tem uns esquilinhos aqui, resolveram aparecer aqui. Olha lá. Ixi. São muito ligeiros. Tava dois aqui. Pessoal, para onde que eu vejo, eu não vi ainda alguma coisa na hora que eu estou retornando aqui. Então, vou entrar agora aqui nesse templo aqui. São vários, né? Aquele ali em cima eu também não vi ainda. Vou ali daquele lado dar uma olhada. Pessoal aqui fazendo as orações. Aqui várias imagens, deve estar representando vários seguidores aqui. O budismo. E esse templo, que eu não tinha entrado ainda, com essas imagens, né, com essas representações dos lamas, um templo com uma energia muito positiva, muito forte, uma energia assim que emocionava. Acho que eu entendi agora. Cada um desses aqui representa um lama na tradição. E aí tem os nomes deles aqui, ó. Representa os lamas. Vários e vários lamas. Andando aqui pelo salão ainda, que é bem gigantesco o templo aqui. E olha que eu não tinha nem visto ainda. Já tava retornando. Aí eu observei aqui do lado. A gente vê os lamas aqui. Aqui tá o nome de cada um deles. Aí você vai andando aqui no ambiente místico, ambiente sagrado, de muita contemplação. E aí, no centro do templo, que vai ter nos corredores, tem 4 imagens, né? E eu acabei, sempre estou falando nos vídeos, é a representação de Buda, e eu acabei tirando foto de dois lados. Então, cada lado aí dessa representação aqui, dessa imagem central, tem uma figura. E aí eu tentei buscar o entendimento e a tradução. De 2 lados está escrito, que são o Santawa, que tem também na outra placa, que é a cor limite do ouro, e o Shabmei, que é a cor limite da prata. Não entendo a significação disso, mas isso deve ter um significado, né? Para eles chineses, aqueles budistas chineses que seguem a tradição, e fica aí essa ideia, né, da cor também sendo utilizada de alguma maneira nessa tradição. E aqui no meio do santuário, no meio da representação dos lamas, que está o nome dele, ali a imagem representando Buda em 4
imagens, uma em cada lado. Muito bonito aqui, muito lindo. E aqui a gente vê aqui os vários e vários lamas sendo representados. E aqui a imagem de Buda. Ah, que lugar lindo. Muito legal. Muito místico. Energias, pelo menos que eu consigo captar aqui, são energias muito positivas. Energias boas de devoção, de gratidão. Energias que emocionam. E ali o pessoal faz toda a reverência, o agradecimento. E aí depois eu vou realmente agora visitar o último lugar, né? O último templo ali, pelo menos que eu estava, já estava final de tarde, né? Que eu estava visitando. Cheguei nesse último templo aqui que tem essas imagens aqui no teto, bem assim, diferente, né? Muito bonito. E ali a representação com o nome, eu acho que é das famílias e etc. Aí foi a última visita e depois a gente vai começar realmente a descer, descendo as escadarias ou a montanha para ir embora e retornar ao hotel. E aqui acho que é o último lugar que eu acabei não vindo. Dá uma olhada nesse teto. E ali tem umas placas, deve ser os nomes das famílias. E as oferendas o pessoal vem fazer. Aí agora estamos voltando, descendo. A caminhada é um pouco longe. E o desafio agora é voltar. Descer o morro. Então, estou quase saindo desse complexo, né, dos templos, mas ainda dentro, né, da área ali dos jardins. Aí eu me deparo com uma construção aqui, né, e eu estava querendo aproveitar e até o último segundo aí, né, dessa visita, aproveitar tudo, ver todos os cantos. E eu comecei a seguir aí essa fundação aí de pedra, né, feito de pedra, bem legal. Acompanha aí, pessoal. Construção aqui na pedra como base. Tô indo ali ainda que eu não sei o que é. Vamos lá. Agora indo embora. Ali é o mirante onde que eu tava quando eu cheguei, que eu passei para mostrar o tempo. O pessoal também já bastante gente indo embora. Alguns subindo ainda final de tarde, porque fica tem menos pessoas, né? A quantidade diminui, tanto que eu tava descendo, os tempos tava mais vazio, o pessoal já tava retornando. É isso. Agora é a multidão, todos indo embora. Foi uma visita bem bacana, que não terminou ainda, que tem um lugar ali que eu quero passar ainda. E foi bem bacana. Apesar da multidão aqui bem místico, senti muita energia positiva. Fiquei muito feliz. Aí o caminho que eu tava fazendo, mostrando antes. E agora eu tô do outro lado. Já quase na saída mesmo, eu passei no jardim que eu tinha visto na entrada, mas eu não parei. E na saída eu parei, eu fui por dentro do jardim, onde tem algumas estátuas, né? Tem bancos, tem uma musiquinha ali para a pessoa sentar, ficar meditando. Tem várias
caixinhas de som com a música. Então, a hora que eu fui passando no jardim, nos caminhos ali dessas estátuas, tinha essa música calmante para a gente poder meditar e entrar em sintonia, né? E a representação aí dessas estátuas. Estamos aqui chegando no final. Para quem acompanhou os primeiros episódios, desde o primeiro lá, viu a dificuldade, né? Para eu chegar no templo, pegar ônibus, etc. E agora eu queria que você também acompanhasse um pouquinho aí da dificuldade para eu pegar o ônibus e ir embora. Agora o desafio é voltar para casa, né? Cheguei aqui, paguei o ônibus, só que tem um monte de ônibus para um monte de lugar. Qual que eu pego? Bem legal, tentando se comunicar e achar o ônibus certo para poder voltar e ir pro hotel. Aí, pessoal, consegui entrar no busão para voltar lá na estação para poder pegar o táxi e voltar pro hotel. Bora lá. Vou voltar agora para o reduto. E é isso, pessoal. Chegamos aqui no final desses 3 episódios, dessa visita, que foi muito emocionante, que marcou muito para mim, em vários aspectos diferentes, os acontecimentos, encontro com o monge, toda aquela energia, apesar de eu não conhecer, né, essa tradição, não sou dessa tradição, não conhecer profundamente as simbologias dali do templo, que deve, para quem conhece, deve fazer muito mais sentido do que fez para mim, mas foi uma visita inesquecível, foi muito legal e eu quis aqui, em forma de comemoração com vocês que nos acompanham, que nos prestigia, compartilhar essa emoção, essa visita com todos vocês. E é isso. Muito obrigado aí por vocês estarem conosco nesses primeiros 4 anos e que possamos fazer mais 4 anos e mais 4 anos, trazendo aqui esses conceitos transcendentais, espiritualizantes, né, que nos tira aí da materialidade e que nos auxilia no nosso dia a dia, na prática das nossas experiências. Que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fique bem.